Dicas bíblicas para um bom uso das redes sociais. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e eu estava meditando na Palavra de Deus quando cheguei ali no texto de 2 Timóteo, capítulo 2, do verso 14 até o verso 26, e eu entendi que esse texto tem muita coisa a nos falar a respeito das redes sociais. Às vezes, quando a gente pensa na palavra de Deus, especialmente em termos exegéticos e mais acadêmicos e tal, a gente sempre tem aquela coisa de interpretar o texto dentro do seu contexto, e o que o Paulo queria dizer dentro daquele contexto, para aquela audiência original, para Timóteo, lá 2000 anos atrás. E lá naquela época não existia redes sociais, então como é que a Bíblia pode ter algum princípio, algum texto que pode nos ajudar na nossa postura em relação às redes sociais? Como é que é isso, como é que não é isso? E, na verdade, uma coisa interessante é que simplesmente a rede social, ela hoje nos conecta como pessoas em termos da tecnologia, mas as pessoas sempre se conectaram umas às outras, desde os tempos imemoriais, desde quando Deus criou a humanidade, de maneira que aprender a lidar um com o outro e uns com os outros é um tema constante da Escritura, cujo resumo, inclusive, é amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Então, metade dessa história é vivida em contexto de redes sociais, não unicamente, obviamente, a questão aí dos perfis em aplicativos tecnológicos que a gente chama de redes sociais, mas realmente aprender a lidar com as pessoas de uma forma geral, que realmente é um desafio, é o desafio do amor, é o desafio do perdão, é o desafio da fé, é o desafio da evangelização, é o desafio do respeito, também é o desafio do confronto, da exposição, e daquilo que precisa mudar e botar o dedo na ferida e expor e acusar e brigar, e como é que isso se equaciona dentro, de uma cosmovisão cristã, de uma mentalidade cristã, de uma postura cristã em relação à vida. E sem mais delongas, eu proponho então que 2 Timóteo capítulo 2, a partir do verso 14, é um texto que tem muito a nos ensinar a esse respeito, e eu passo a leitura do texto, vou ler todos os versos. São 12 versos no caso aí, do verso 14 até o verso 26, e depois eu volto e considero algumas coisas do texto com vocês, tá bom? Então Paulo escreve para Timóteo o seguinte: recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão em impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e prata, há também de madeira e barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar de tais erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge outrossim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois só fazem engendrar contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Eu creio que
de todos os textos bíblicos que a gente pode usar para falar das questões das redes sociais, esse é um dos mais claros, profundos e poderosos. E isso por várias razões. Bom, primeiro de tudo, ele começa a falar de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. E a gente sabe que as redes sociais são realmente campos onde esse tipo de coisa prolifera grandemente. Piadas, brincadeiras, sujeiras, provocações, rivalidades, maldades, malícias, coisas profanas, vaidosas, muita busca por status, aparência, vaidade, assim, inclusive uma narrativa falsa da realidade, uma maquiagem da realidade. Tudo isso são temas muito presentes e posturas muito presentes e comuns no ambiente das redes sociais. Então, primeiro de tudo, que Paulo já diz para a gente, né, de alguma maneira, evitar tudo isso que para nada aproveita, né? E a gente vê, assim, que existe muita coisa inútil no contexto das redes sociais de uma forma geral. Aí, dentro desse contexto de inutilidade, de profanidade, de pecado, de um monte de coisa ruim, o que Paulo recomenda? Que os cristãos se apresentem diante de Deus como pessoas o quê? Aprovadas. E isso também tem que refletir na rede social da pessoa. Obviamente que depois a gente vai poder fazer alguma discussão do tipo assim, eu só posso falar de religião nas minhas redes sociais? Ou eu posso ter inúmeros interesses e questões que vão além das questões bíblicas, religiosas, teológicas e etc. E a resposta é óbvio que sim, que você pode falar de tudo e qualquer coisa dentro da sua rede social, inclusive coisas que fogem ao interesse aí religioso, teológico, bíblico e sei lá mais o que. Entretanto, você nunca poderá se apresentar nas redes sociais como alguém que de alguma maneira tem do que se envergonhar com aquilo que está colocado nas redes sociais. E como é que a gente vai fazer isso? Então a gente tem que, primeiro de tudo, manejar bem a palavra da verdade. Aí o ponto é o seguinte: conhecer a palavra e saber expor a palavra. Ainda que a gente não vá fazer do nosso Facebook unicamente o veículo de discussão bíblica ou de pregação bíblica e teológica, a gente tem que ter noção e avaliar tudo pela palavra de Deus e também saber usar da palavra de Deus dentro da prática aí do nosso uso das redes sociais, para de alguma maneira a gente poder também contribuir para o ambiente, né, da nossa rede social, para que de alguma maneira venha a sentir ali, né, o impacto de uma santificação, de uma compreensão espiritual cristã, holística, né, da vida, de tudo aquilo que envolve a vida. E quando o cristão ele consegue expor, né, a palavra de Deus dentro desse contexto, a gente sabe que o Espírito Santo atua através desta influência e de maneira que o cristão que assim age não tem do que se envergonhar no seu uso das redes sociais. Aí ele vai dizer assim, que a gente deve evitar falatórios inúteis e profanos, porque aqueles que ficam nesse monte de blá 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 inútil e profano vai passar para impiedades ainda maiores. Algumas pessoas pensam que o mundo das palavras é menos profano do que o mundo das práticas. Então, se eu falo por exemplo, se eu externo com as minhas palavras questões maliciosas, vaidosas, pornográficas, sensuais e etc., isso é menos pior do que eu viver dentro do prostíbulo, fazendo orgias e sexualidade pervertida e sendo um ator pornô e coisas desse tipo. Só que o que Paulo está dizendo aqui é que as pessoas que falam um monte de besteira, isso já é impiedade. E ainda que a gente deve esperar que as pessoas que falam muita besteira vão fazer muita besteira, né? E vão passar a impiedades ainda maiores. Então, é impossível você externar na sua rede social tudo que é mal e aquilo não dar frutos em tudo que é mal na prática e em outras esferas e outras questões da sua vida. E Paulo está dizendo isso. Então, se você utiliza as redes sociais para a impiedade, você pode ter certeza que você vai passar a impiedades cada vez maiores. Como é natural, porque se você não freia a impiedade na sua boca, é porque ela está no seu coração. E você dá vazão a ela na tua boca, daqui a pouco você dá a ela vazão nos teus relacionamentos, na tua vida,
de uma forma completa. E as redes sociais, elas fortalecem esse dar vazão ao que é mal, né? Aos aspectos de desamor, de treta, de briga, de estresse, de futilidade, de um monte de coisa negativa e ruim que cada qual pode avaliar na sua própria vida ou na vida daqueles ao seu redor. E aí o que o Paulo vai dizer assim? A linguagem dessas pessoas que usam de impiedade no que falam, no que escrevem, etc., é corrosiva como câncer, uma coisa extremamente pesada, que coloca a vida em risco. E é interessante que Paulo ele aponta pessoas específicas que ele identifica aqui na rede social dele do Timóteo, né? O tal do Himeneu e Fileto. Talvez, inclusive, a gente poderia fazer uma analogia que Paulo está escrevendo um comentário lá no perfil de Facebook do Timóteo e já marca o Himeneu e o Fileto assim, ó, cara, não seja como esse fulano e esse Beltrano aqui. Que inclusive é uma coisa interessante, né? Algumas pessoas tentam, às vezes, trazer as reflexões bíblicas para um mundo do ideal e do politicamente correto, onde ninguém pode falar mal de ninguém nas redes sociais, porque Deus não gosta disso, isso é muito errado e muito tal. Mas aqui Paulo, escrevendo a própria Bíblia, que inclusive estaria destinada da parte de Deus a ter muito maior circulação do que qualquer post de rede social, tá aqui marcando o perfil do Himeneu e do Fileto, dizendo, esses caras aí, eles estão mentindo, pervertendo a fé e etc e tal. Então você vê que também rede social é contexto de treta, né? Mas perceba que essa treta, ela não é uma treta maldosa da parte de Paulo. Ela é uma, vamos pensar assim, uma exposição pública de pessoas que estão ensinando o erro de forma pública, e Paulo não tem medo de expor estas pessoas e as heresias que estas pessoas pregam. E isso também é uma coisa interessante. Às vezes existe uma pressão social para que as redes sociais sejam limpas de todo tipo de discussão, exposição, crítica, refutação de heresia, porque tipo assim, tudo isso não pega bem e roupa suja se lava em casa. Então você vai lá na casa do Himeneu e Fileto e mete a boca neles, mas você não escreve isso na rede social, porque outras pessoas vão poder ler e vão colocar em xeque, inclusive, a espiritualidade desse pessoal aqui que está falando essas coisas. Agora é interessante, quando isso está escrito na Bíblia, como é que você resolve esse problema, né? Porque aqui Paulo escreve aqui o post dele na rede social mais famosa do mundo, que vai ser o que? A própria palavra de Deus, que precisará ser divulgada a toda criatura debaixo da terra, e no meio disso tudo ele tem aqui as suas polêmicas, as suas tretas, as suas refutações a hereges e heresias, inclusive identificando pelo nome o herege, a heresia, e ele não tem nenhum medo de que isso seja visto no final das contas como uma postura equivocada, ruim, anti-espiritual e tal, pelo contrário. Paulo descansa na certeza de que Deus conhece ele e as preocupações dele, e por que ele fala o que fala, por que ele refuta o herege, por que ele nomina o herege, porque está causando um problema. E esse problema pode e deve ser trabalhado, e Paulo tem autoridade para assim fazê-lo. Ainda que Paulo coloque uma coisa interessante. Nós devemos nos apartar da injustiça se a gente professa o nome do Senhor. Então, dentro do ambiente da rede social, pode ter crítica, pode ter treta, pode ter refutação, pode ter hereges e heresias sendo nomeados? Pode. Mas as coisas devem ser sempre feitas com a perspectiva da justiça, da avaliação justa das pessoas e das ideias, para que, se com justiça puderem ser condenadas, assim sejam, mas para que ninguém use, né, esse poder que nós temos através das redes sociais para simplesmente criticar dissabores em função de questões meramente pessoais e aí nos tornarmos injustos, né? Estarmos possuídos de juízos injustos e perversos e sentimentos malignos e tal, como a Bíblia condena em relação às questões de uma forma geral. Mas aqui está tudo muito interessante, né? Aí ele começa a dizer o seguinte, dentro de uma rede social como o Facebook, não tem só perfil de ouro e prata, tem aqueles também de madeira e barro, né? E uns são para desonra e outros são para honra. Então, no final das contas, ele diz uma coisa interessante. Se você perceber que na sua rede social existe injustiça, malícia, vaidade, futilidade, heresia, engano, erro e tal, o que ele diz para você? Se você se purificar a si mesmo destes erros, o seu perfil na rede social poderá ser um perfil para honra, santificado, útil ao seu possuidor, preparado para toda boa obra, né?
E a gente poder ser uma boa influência na rede social é uma coisa preciosa e valiosa, porque através desta forma de comunicação a gente pode chegar onde a gente não chegaria de outra forma, né? Veja, por exemplo, eu sempre digo para as pessoas, né? Algumas pessoas dizem assim: Ezequiel, você sente falta de pregar na igreja? E eu digo assim: sim, eu sinto falta. Mas eu só não sinto mais falta porque eu prego nas redes sociais. Então veja, eu já cansei de pregar na Igreja Adventista do Sétimo Dia para 10, 15, 20 pessoas num culto. Agora, quando eu gravo um vídeo e coloco ele na rede social, geralmente tem no mínimo aí 50, 100 visualizações. Alguns chegam a ter centenas de milhares ou até mais de 1 milhão de visualizações. Então, o que acontece? Eu tenho meu público na rede social, pronto, e não teria se essa rede não existisse, se essa forma da gente se comunicar não existisse. E eu fico muito feliz de saber que os meus perfis, apesar de conterem coisas que algumas pessoas não gostam, com certeza o Himeneu e o Fileto, eles não gostaram de ser colocados aqui como os hereges da história. E obviamente que tudo isso envolve a polêmica. Imagina que o pai e a mãe do Himeneu e Fileto também não gostaram, todos aqueles que concordam com o Himeneu e Fileto também não gostaram, e aí foram lá dizer que o Paulo era do diabo, que estava perseguindo os verdadeiros cristãos que estavam querendo fazer a obra de Deus e falar da ressurreição, que era o caso aqui da heresia do Himeneu e Fileto, não sei o quê. E alguns falam isso de mim também. De qualquer forma, o que acontece? Eu tenho a minha consciência limpa em relação às coisas que ensino, porque ensino baseado na palavra de Deus. E aí, assim, aquilo que eu ensino chega e chega longe. E a gente fica muito feliz com isso e deve realmente usar as nossas redes sociais para essa utilidade, para essa bênção, para essa riqueza de pregar o Evangelho. E aí ele termina dizendo, para a gente fugir das paixões da mocidade. A gente sabe que os seres humanos têm as suas paixões, seus desejos, as suas inclinações, e muitas dessas coisas às vezes são incluídas, né, dentro de uma coisa egoísta, sensual, vaidosa, maliciosa, agressiva, negativa, e a gente tem que fugir de tudo isso e seguir a justiça, a fé, o amor e a paz. E eu acho que realmente aqui a gente entra no cerne da questão do que a gente deve promover com as nossas redes sociais, inclusive com as tretas, com as brigas, com as polêmicas, com as refutações, porque tudo isso deve servir para promover a justiça, a fé, a verdade, o amor e a paz. Diferentemente dos falsos profetas, por exemplo, que na história bíblica, são retratados como pessoas muito benquistas dentre o povo, porque falam o que as pessoas querem ouvir, mas no final fazem as pessoas descansarem e estarem embaladas num contexto de falsa segurança, porque desprezam a Deus e ainda assim acham que vai dar tudo certo, vai estar tudo bem, basta eu ser presidente de campo, basta eu ser adventista, basta eu pregar aqui dentro do meu ministério, XYZ, e Deus já está muito satisfeito comigo, independentemente se eu sou uma pessoa sem caráter, uma pessoa que prega heresias e mentiras em nome de Deus e etc. Né? Como se tais coisas fossem coisas pequenas, né? Diante aí de Deus e tal e etc. E aí Paulo diz para a gente repelir as questões insensatas e absurdas que só engendram contendas. Algumas coisas bem importantes, inclusive, nesse ponto, é bem interessante. De vez em quando, algumas pessoas que eu excluo os comentários delas, elas acham ruim, elas ficam bravas comigo, mas vejo que é uma coisa interessante, que essas pessoas deveriam, inclusive, me agradecer, né? Porque, geralmente, o que eu excluo das minhas redes sociais? Justamente questões insensatas e absurdas que só engendram contendas, que não chegam em lugar nenhum, entendeu? Quando geralmente, inclusive, eu recebo críticas que eu acredito que são bem fundamentadas, eu inclusive deixo nos comentários. Acho que uma crítica bem fundamentada, inclusive, ela merece estar, né, preservada aí para outras pessoas lerem e verem e avaliarem as coisas de vários prismas. Geralmente, quando é uma resposta assim meio dura, mas bem fundamentada, eu respondo aquilo que a pessoa coloca ali a meu respeito, tal e etc. Mas o final é o seguinte: o servo do Senhor não deve viver para contender, mas deve buscar essas capacidades, né, de ser brando, manso, disciplinado, que saiba explicar as coisas, instruir, ensinar, e tudo isso dentro de um contexto de uma expectativa que é muito interessante, que Deus conceda o arrependimento para que as pessoas conheçam a verdade. Então aqui é uma coisa interessante, o arrependimento vem antes de um conhecimento mais amplo e profundo da verdade. Sabe que isso é uma coisa que é confirmada na experiência de muitos cristãos.
Antes de você ter maior condição de entender a verdade, é importante você se arrepender daquelas verdades que você conhece, mas não vive, dos seus pecados. Porque quando você se arrepende das coisas ruins que você faz, Deus ele pode abrir o seu entendimento e o seu coração para você entender coisas mais profundas. E essa é a experiência comum dos cristãos, tá? Por exemplo, geralmente, quando é que a gente aprende realmente assim mais profundamente a doutrina cristã? É depois que a gente se batiza, é depois que a gente se entrega, é depois que a gente se arrepende. É diferente do caminho daquele assim, que quer aprender tudo antes para ver se ele vai se arrepender depois. Geralmente as pessoas não cumprem esse cronograma, porque elas estão cheias do conhecimento, mas o coração está duro. Agora, quando a gente amolece o coração pelo Espírito Santo atuando na nossa vida, e a gente se arrepende, agora Deus pode tratar com a nossa mente, com o nosso coração, abrindo os nossos horizontes para que a gente possa conhecer a verdade. E aí a gente vai retornar à sensatez e vai ser livre dos laços do diabo que nos prendeu para a gente cumprir a sua vontade. Sabe que dentro do contexto das redes sociais, isso aqui é uma coisa muito forte. Existe muita gente promovendo coisas completamente insensatas nas redes sociais. Hoje mesmo eu estava vendo um post de petistas atacando o juiz Sérgio Moro. Eu não acho que o Sérgio Moro esteja acima da crítica, muito pelo contrário, é um pecador, ser humano, falho, imperfeito, normal. Mas a gente percebe algumas coisas interessantes assim. Não existe a menor sensatez nas coisas que os caras falam a respeito do Moro. Então, na cabeça deles, o Lula tem que ser presidente do Brasil e o Moro tem que ir pra cadeia. É uma coisa do tipo assim, entendeu? Não importam os fatos e a realidade. Nem a respeito do Moro, que não cometeu crime nenhum, nem a respeito do Lula, que cometeu muitos crimes comprovados e provados fartamente no contexto da justiça e tal, e etc. Isso que, inclusive, o Lula tá preso pelo crimezinho mais vagabundinho que ele fez aí, já virão vários outros aí na esteira, inclusive o Supremo Tribunal Federal totalmente desesperado para tentar esvaziar as ações penais próximas que vão gerar condenações próximas e condenação em cima de condenação ao maior chefe de quadrilha de um grupo criminoso na face do Brasil, na história do Brasil, na face da terra, que se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Só que esse pessoal que defende isso nas redes sociais, defende o Lula e toda aquela palhaçada do PT lá e etc., não tem sensatez. Não adianta. Agora, aqui também existem algumas dicas importantes, tipo, esse pessoal tá escravo pelo diabo, e não tô falando só o pessoal do PT, tá? Esse pessoal todo, você percebe, por exemplo, dentro dos embates apologéticos aí, um monte de gente falando um monte de absurdo sobre um monte de tema, um monte de coisa, que você percebe que o pessoal tá longe assim da sensatez, da verdade, da realidade, de realmente conseguir discutir as coisas dentro de uma vamos pensar assim, de uma postura e de um paradigma bíblico correto, coerente, espiritual, verdadeiro e etc. Então, também aqui existem algumas coisas importantes para como lidar com essas coisas. Não adianta querer bater de frente, socar e gritar e brigar, que você vai se matar e não vai resolver nada. Tem que aprender a ter essa mansidão, essa inteligência e colocar, acima de tudo, Deus em primeiro lugar. Então é Deus só que pode livrar estas pessoas dos enganos nos quais elas se meteram por questões políticas, por questões sexuais, por questões teológicas, por questões de vaidade, orgulho, cobiça, ganância, maldade, por essa coisa assim de lutar por status, poder, fama, influência e parecer ser o que não são, que tudo isso está tão presente nas redes sociais. Então é por essas e outras que eu creio que esse texto é absolutamente perfeito para a gente refletir no contexto do nosso bom uso das redes sociais. Um abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se o Senhor quiser.